Boa noite, queridos irmãos e amigos da Igreja Evangélica Batista Moriá. Que a graça e a paz de Jesus esteja no coração de todos. Meus queridos, gostaria de refletir com os irmãos numa passagem escrita na primeira carta de Pedro, capítulo 5, do versículo 8 ao versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará e lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todo sempre. Amém. Eu lhes escrevi resumidamente, encorajando-os e testemunhando que esta é a verdadeira graça de Deus. Mantenham-se firmes na graça de Deus. Eu gostaria de conversar durante alguns minutos com os irmãos sobre o tema Sustentados pela Graça de Deus. Olhando a visão panorâmica do mundo, nós vivemos momentos difíceis. Vivemos momentos de pandemia e nos perguntamos muitas vezes até quando isso irá durar. Vivemos tempo de angústia, tempo de sofrimento, tempo de desemprego, o desemprego muito alto, inflação crescendo cada vez mais, comércios fechando a porta, falindo. Aí eu olho para a palavra de Deus e vejo o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 4, versículo 23. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. O tema Sustentados pela Graça de Deus. É a graça de Deus que nos sustenta. É a graça de Deus que nos tem sustentado até este momento. E a graça de Deus há de nos sustentar em todas as situações, em todas as dificuldades, em todos os momentos. Eu gostaria de abordar 3 pontos da graça sustentadora de Deus. O primeiro ponto é: a graça de Deus nos ajuda quando estamos com medo. O medo é natural. E neste momento de pandemia, ele tem se tornado maior. O que fazer quando o medo começa a tomar um vulto maior? O que fazer quando o medo começa a querer tomar conta de nós? Em Isaías, capítulo 41, versículo 10, o Senhor ele diz assim: Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei
com a minha mão direita vitoriosa. Queridos, vamos notar 5 coisas aqui que Deus fala ao meu coração e fala também ao seu coração, que são: primeiro, eu estou com você. Deus está conosco. Deus está contigo. Ele não está ausente. Ele não perdeu o controle da situação. Ele não perdeu o controle do universo. Se ele tem o controle do universo, ele também tem o controle das nossas vidas. Creia, Deus está com você. Segundo, pois sou o seu Deus. Ele não é um Deus qualquer. Ele é o nosso Deus. Ele é o meu Deus. Ele é o seu Deus. Ele está contigo. Ele declara: eu sou o teu Deus. Eu sou o seu Deus. E mais, em terceiro, ele diz: eu o fortalecerei. Quando somos sustentados pela graça de Deus, Deus nos fortalece. E não somente nos fortalece, como ele diz: eu o fortalecerei e o ajudarei. A graça de Deus nos fortalece e nos ajuda. Como se não bastasse isso, Deus ainda, ele nos dá a mão, ele nos segura pelas mãos. Olha o que diz o 5º ponto. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Deus, nos momentos de medo, nos momentos onde nós não sabemos o que fazer, Deus nos pega pelas mãos, pega pela sua mão direita, e não é qualquer mão, é mão direita vitoriosa. A graça de Deus nos sustenta quando estamos com medo. E Ele está conosco, Ele é o nosso Deus, Ele nos fortalece, Ele nos ajuda e Ele nos segura pela sua mão direita vitoriosa. Você não precisa temer. Creia, Deus está te segurando em suas mãos, com mão vitoriosa. O segundo ponto: o Senhor está ao nosso lado. Ele é um Deus fiel e não deixa os seus filhos sozinhos, mas Ele está junto em toda e qualquer situação. Lembre-se, em qualquer situação, você nunca está e nunca estará só. O Senhor está ao seu lado. O segundo ponto é: a graça de Deus nos ajuda quando estamos cansados. Depois de 1 ano e meio digamos assim, mais de 1 ano, 1 ano e 3 meses de pandemia, nós temos a tendência de nos sentirmos cansados. Nós temos a tendência de nos sentirmos desanimados. Mas não se desanime. Deus te ajuda com a graça dele nos momentos em que você se achar cansado.
Olha o que diz na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Quando nos sentimos cansados, nós podemos olhar para a palavra de Deus e ver que Deus, na sua infinita graça, Ele faz com que nós permaneçamos firmes em Cristo Jesus. É a graça sustentadora de Deus que nos faz ficarmos firmes em Cristo Jesus. E mais, Ele nos selou como propriedade dele. Eu e você, nós somos propriedades do Senhor. Nós somos propriedade de Deus. Nós somos propriedade de Jesus. E para nos dar a garantia, Ele nos deu o seu Espírito Santo. O Espírito Santo é a garantia de Deus para aqueles que estão cansados, para aqueles que estão oprimidos. Jesus, ele disse: venham a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A graça sustentadora de Deus nos ajuda com a garantia do Espírito Santo. O Deus dos céus concedeu-te domínio, poder, força e glória. A graça sustentadora de Deus nos concede domínio, poder, força e glória. Daniel capítulo 2, versículo 37. E por que não dizer o apóstolo Paulo, em todas as suas dificuldades, em todas as suas tribulações, em todo o seu sofrimento, em toda a sua angústia, ele declarou que tudo posso naquele que me fortalece. A graça de Deus, a graça sustentadora de Deus, faz com que nós possamos suportar e vencer todas as coisas naquele que nos fortalece. É a graça sustentadora de Deus que nos fortalece. É Jesus Cristo que nos fortalece. É o Espírito Santo que nos fortalece, que nos dá força, conforme Filipenses capítulo 4, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor nos dá força. O Senhor, além de estar do nosso lado, Ele nos dá forças para continuarmos e vencermos todos os obstáculos da nossa vida, todas as circunstâncias, todos os problemas que poderão sobrevir sobre nós. Terceiro ponto, a graça de Deus nos ajuda quando estamos angustiados, quando estamos incomodados. Salmo 77, versículo 2 e de 11 a 14. Quando estou angustiado, diz o salmista,
busco o Senhor, recordo os feitos do Senhor, recordo os teus feitos, antigos milagres. Medito em todas as tuas obras e considero todos os teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que realiza milagre. Mostras o teu poder entre os povos. Deus, com a sua graça, é o Deus que nos ajuda quando estamos incomodados, quando estamos angustiados. É o Deus que nos livra, é o Deus que nos conforta, é o Deus que nos consola, é o Deus que supre, é o Deus que nos faz vitoriosos em Cristo Jesus. Ele está ao nosso lado nas dificuldades e nos dá força e nos livra, simplesmente porque Ele nos ama. Não é uma questão de mérito, mas Deus nos ama e a sua graça nos sustenta. Eu não sou merecedor, você também não é merecedor, mas Deus ama nos sustentar com a sua poderosa graça. Você está sendo, meu amado irmão, minha amada irmã, está sendo sustentado pela graça de Deus sobre a sua vida. Encha, coloque em sua mente, em seu coração, a palavra de Deus. Salmo 119, 11 diz o seguinte: guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. O sustento vem da palavra de Deus, as promessas de Deus para as nossas vidas, para a minha vida, para a sua vida. Não se aparte da palavra de Deus, não deixe a palavra de Deus de lado. Ela tem palavras de vida. Jesus tem palavras de vida. Confie nas promessas de Deus. Deus é fiel e Ele cumprirá as suas promessas na minha vida, na sua vida, na vida da igreja, na nossa vida. Muitos irmãos espalhados pelo mundo estão atravessando pelas mesmas tribulações que nós estamos atravessando, que nós estamos vivendo. Por isso, a palavra de Deus, as promessas de Deus, elas são dignas de confiança, porque Deus fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Se você está cansado, Deus te dá grande vigor, Deus te dará grande vigor. Se você está angustiado, Deus te dará alívio, Deus te dará forças para você suportar, para você sair vencedor. Isaías capítulo 40, versículo 29. Preserva a minha vida conforme a tua promessa. Salmo 119, versículo 25. A promessa de Deus para as nossas vidas. Deus preserva e tem preservado, meus amados, as nossas vidas até aqui por causa da sua graça, por causa da sua sustentadora graça. Que Deus maravilhoso,
Que Deus misericordioso, que Deus bondoso, que Deus amoroso, que Deus magnífico é o nosso Deus. Nunca desista, nunca. Sei que para muitos, para milhões, por que não dizer para bilhões, a situação é difícil, a situação não é fácil, mas nunca desista. Olhe para cima, olhe para cima, olhe para o Senhor, olhe para Jesus. Como diz Hebreus, capítulo 12, versículo 2, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Não desista, meu irmão, não desista, minha irmã, não desista, meus amigos. Olhem para Jesus, olhem para o Senhor. Fiquemos com os nossos olhos fitos, porque do alto virá o socorro, do alto virá o livramento, do alto virá o nosso refúgio. E a graça de Deus, a graça sustentadora de Deus, está e estará nos sustentando, nos abençoando, estará nos fortalecendo até o dia final, até a volta de Jesus. A sua graça, a graça de Deus, é suficiente para que nós suportemos, para que nós vençamos todas as coisas. O seu poder, mesmo quando nós estamos fracos, ele nos aperfeiçoará. O poder de Deus nos aperfeiçoará nas nossas fraquezas. Assim, o seu poder está e estará sobre nós. Para concluir, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 16 e 17, diz o seguinte: que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. A graça de Deus em Jesus Cristo e no nosso Deus Pai, que nos amou, deu eterna consolação e boa esperança pela sua graça maravilhosa, pela sua graça sustentadora. E Ele dará ânimo aos nossos corações e Ele nos fortalecerá para que continuemos a caminhar a nossa caminhada cristã. Terminando, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, meus amados irmãos, irmãs e amigos. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja no coração e na vida
de cada um dos amados, hoje, agora e para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém.